Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite feliz, estamos na presença do Senhor e damos graças a Deus por termos podido chegar. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 15 em diante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado estes dias que o pastor nos escalou para estar meditando já há algum tempo, neste capítulo 2 de João, da primeira epístola, e estes versículos 15 a 16, meditamos sobre a expressão: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós já meditamos nessa parte e estamos meditando no versículo 16, que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E nós estamos meditando, com a graça de Deus, neste texto que já estivemos falando, porque tudo o que há no mundo não é do Pai, mas do mundo, e que a visão que o Espírito Santo deu a João a respeito deste mundo é que tudo o que há nele, e o mundo aqui se refere à forma de vida sem Deus, a forma de vida contrária a Deus, que é dominante neste mundo. Tudo o que há nele se resume a desejos da carne, concupiscência da carne, desejo dos olhos, concupiscência dos olhos, e soberba da vida. E no estudo passado nós vimos, e nós queremos concluir o que iniciamos pela misericórdia de Deus, se Deus nos ajudar, no estudo passado, quando nós falamos sobre a concupiscência. Nós ainda não vamos entrar, ficará, se Deus, através do pastor, nos der outra oportunidade, nós falaremos, se Deus permitir, sobre concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, mas falaremos hoje, concluindo esta meditação, sobre a concupiscência, que é o nome dado no Novo Testamento, como vimos, a todo desejo despertado pelo pecado. A concupiscência é o nome negativo do desejo que a Bíblia dá. Nós vimos que, como seres humanos, é natural que nós tenhamos desejos. E ter desejos moralmente bons não é pecado. O problema está quando o pecado influencia os nossos desejos. Aí ele se torna concupiscência. Então, a concupiscência é o nome dado no Novo Testamento a todo desejo despertado pelo pecado. Em Romanos capítulo 7 e o versículo 8, diz assim: mas o pecado
tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que é que está dizendo aqui a palavra? É que o pecado, tomando ocasião, apossando-se de nós, o pecado sendo o ponto de partida, o motivo, a razão, ele se tornou a razão que operou em nós a concupiscência. Veja que ele diz: operou em mim toda concupiscência. Ou seja, foi o pecado responsável por operar, tomar ocasião e operar, trabalhar, levar efeito, provocar em nós a concupiscência. O desejo humano, influenciado pelo pecado, o pecado opera no homem, então, no desejo do homem, influencia para que este desejo se torne uma concupiscência, para que ele queira praticar o pecado, praticar aquilo que Deus não aprova. E tudo que Deus não aprova se chama pecado. Pecado é isso. Pecado é tudo aquilo que Deus não aprova, porque não é bom para o homem moralmente, e as suas consequências terminam sempre em morte. Romanos 7:11, veja aí o que diz. Porque o pecado, de novo, tomando ocasião pelo mandamento, fez o quê? Me enganou e por ele me matou. Aí estão os dois principais efeitos do pecado no homem. O pecado que desperta o desejo concupiscente no homem, ele faz isso, primeiro, enganando, e leva o homem à morte espiritual, a morte emocional, afetiva, moral e física, por fim. Então, a Bíblia é muito clara quando fala a respeito de como a concupiscência ela surge. O pecado é o principal elemento que desperta em nós a concupiscência. O pecado escraviza, o pecado engana, o pecado mata. João capítulo 8:34, Jesus disse: quem pratica o pecado, escravo é do pecado. Agora veja aí em Romanos capítulo 7, versículo 13, a expressão de Paulo a respeito do pecado diz assim: logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, ou seja, o erro, a ofensa, o princípio do pecado, a tendência, a propensão do homem para o pecado, para que se mostrasse pecado, perceba, o pecado para ser pecado em nós, é isso que Paulo está dizendo. O pecado para provocar a aparência, para aparecer, para se mostrar, para ser visível em nós. Como pecado, ele operou em nós a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente o quê? Maligno. Então, se há algo que cresce na sua malignidade de influência sobre os desejos do homem, se chama o pecado. E o pecado, quando ele opera em nós, ele opera e se manifesta, e quer se manifestar, se tornar visível em nós como pecado. E ele faz isso através do nosso corpo. Por isso que a concupiscência leva à morte espiritual, e a concupiscência, ela é
na realidade, o pecado, digo, é excessivamente maligno. Por isso que ninguém deve achar e entender que o prazer do pecado compensa. O prazer do pecado nunca compensa. Porque o pecado é excessivamente maligno. O pecado engana e o pecado escraviza e mata. Quem diz amém? Antes de nós nos convertermos, nós éramos servos do pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, tudo isso mudou. Quem diz amém? Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado. Leia comigo e diga, tendo sido servos do pecado. Esta expressão está no tempo pretérito perfeito. O que quer dizer isso? É algo que aconteceu de forma definitiva lá atrás. De forma acabada, melhor dizendo, lá atrás. Lá na nossa experiência da salvação. Quem diz amém? Houve um momento que nós paramos de ser servos do pecado. Escravos do pecado. Então, tendo sido, que agora não somos mais, servos do pecado, que foi que fizemos? Obedecestes de coração ao modo de doutrina a que fostes entregues. Então perceba, nós fomos servos do pecado. Nós fomos escravos do pecado. Isso quer dizer que os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso pensamento, as nossas paixões, era escrava do pecado, mas era. Porque nós em Cristo decidimos obedecer ao seu santo ensinamento. E a graça de Deus operou em nós e nós fomos libertos do pecado. E agora diz o versículo 18, o que é que diz aí? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos o quê? Servos de Deus, tende o vosso fruto para que, irmãos? Santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Está muito claro o que a Bíblia diz. Se a concupiscência é despertada dentro da minha alma, das minhas emoções, do meu pensamento, da minha vontade, se o desejo para o pecado é despertado no meu pensamento, no seu pensamento, no meu sentimento, no seu sentimento, ora, alguém que era antes, que me fazia antes ser escravo, está querendo de novo me dominar. Mas agora eu já não sou escravo dele. Agora eu já não estou debaixo do jugo dele. Então agora eu tenho a autoridade pelo sangue de Jesus para dizer a quem me dominava e não me domina mais, eu sou servo de Deus. Não sou mais o teu escravo, não sou mais o teu servo. Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, não governe, não prevaleça, não predomine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, diz, em suas o que, irmãos? Concupiscências. Veja que a palavra diz, não pode reinar o pecado de novo. Não pode governar o pecado de novo.
Quanto mais o nosso desejo se torna concupiscência, é indicador, é sinal de que o nível de pecado que está entrando está aumentando. É como um tanque de gasolina do carro. Depende do que alimenta o nosso coração. Se o carro é a gasolina e você coloca álcool, o que é que vai acontecer com esse carro? Ele não sai do lugar. Assim é o crente. Se o crente coloca o combustível do Espírito Santo, ele vai caminhar pelo Espírito. E caminhando pelo Espírito, ele não cumpre a concupiscência Mas se o crente começa a alimentar o pensamento, por meio da sua visão, a sua alma, com o pecado, ora, o pecado vai reinar. O pecado vai governar. E quando o pecado governa, a vida do crente trava. Porque o crente não é mais carro para andar com pecado. Crente agora é para andar com o combustível do Espírito Santo, que é o azeite de Deus. Quem diz amém por isso? Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Preste atenção aqui agora. Ou seja, eu não posso deixar o pecado me governar para despertar a concupiscência, o desejo, e não posso colocar meu corpo, os membros do meu corpo, de olhos, cabeça até pé, a serviço do pecado. Não posso mais, porque eu não sou mais servo do pecado. Então não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Toda vez que alguém usa o seu corpo como instrumento de iniquidade, para falar palavras torpes, para mentir, para enganar, para furtar, para prostituir-se, para contemplar a imundícia, para olhar o que é impuro, para fazer o que é impuro, esse alguém está usando o seu corpo para a iniquidade. Ora, Jesus já o tinha libertado do pecado, mas agora coloca o seu corpo à disposição do pecado. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos da retidão. Quem entendeu, diga amém. A concupiscência, irmãos, é uma forma de desejo do nosso passado. Não é a forma de vida agora. O desejo de um crente não é concupiscente. Isso faz parte do nosso passado. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em transgressão, em tropeços, ainda na queda original, e pecados, erros, a tendência para o pecado. Nós estávamos mortos nisso, mas Ele nos deu vida. Quem diz amém? Em que noutro tempo andastes. Veja que é outro tempo. Diga comigo, outro tempo. Diga comigo, o tempo do passado. Diz, andaste segundo o que, irmãos? O curso deste mundo. E o curso deste mundo, João disse que é cheio de concupiscência. O curso deste mundo é a época que vivemos, da cultura do nosso tempo, da forma de vida do nosso tempo. Segundo, veja, aí há uma consideração espiritual. Segundo o príncipe das potestades do Espírito. Isto fala da ação espiritual que está sobre o mundo, que agora opera. Veja de novo essa palavra aí. É o Espírito que age. O Espírito que está ativo. O Espírito que trabalha nos filhos da desobediência. Nós estávamos do lado de lá antes de estar na igreja de Cristo. Então em nós atuava esse espírito da desobediência.
E o que é que ele fazia conosco? Veja aí o versículo 3. Entre os quais todos nós, também todos nós, diga comigo, todos nós. Diga mais forte, todos nós. Quer dizer que não escapa um que esteja aqui. Diz aqui, todos nós também, antes, isso é coisa do passado, andávamos, nos conduzíamos, nos comportávamos como, amados? Nos desejos da nossa carne. Isso é epitomia, é a concupiscência ou desejo carnal, não é? A epitomia negativa. Fazendo, olha, nós andávamos segundo a concupiscência, e o que é que nós fazíamos? A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem? Da ira, como os outros também. Éramos filhos da inclinação, do impulso. Nós éramos filhos disso. Mas agora nós fomos vivificados pelo Senhor. Então, quando nós voltamos a alimentar o desejo pelo pecado, nós estamos voltando a alimentar o passado. Estamos permitindo que o pecado venha como alimento para a memória do nosso passado. Porque a concupiscência, o desejo carnal, já não é para nós. Quem diz amém por isso? Porque nós já não somos mais servos do pecado. Agora não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos de quem? Filhos de quem? De Deus. E como filhos de Deus, veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 14. Como filhos o quê? Obedientes. Ele nos assemelha a filhos obedientes. Ele diz, não vos conformando, não nos condicionando, não absorvendo, não adotando o quê? As concupiscências. Diga comigo, se eu sou filho, vamos dizer todos para gravar bem, se eu sou filho da obediente, isso, se eu sou filho obediente, diga, se eu sou filho obediente, não posso absorver, adotar a concupiscência como forma de vida. Não posso. Porque a concupiscência sempre será despertada pelo pecado. E Paulo disse, se o pecado operar em mim, ele opera para manifestar o pecado. Se o pecado desperta a minha concupiscência, eu vou gerar o quê? Consequentemente, pecado. Então veja que diz o resto do texto. Que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Todo desejo que nos aproxima e que nos lembra da forma de vida deste mundo, nos faz rejeitar o que é de Deus e nos enterra espiritualmente. Eu vou repetir para que você se concentre bem na palavra. Todo desejo que nos aproxima e nos faz lembrar da forma de vida deste mundo. Vou repetir. Todo desejo, todo sentimento, todo pensamento que me faz aproximar e que me faz lembrar da forma de vida deste mundo, me faz rejeitar o que é de Deus e pode enterrar a nossa vida.
Um exemplo disto foi o povo de Israel quando estava no deserto e desejou comer carne que comiam antes no Egito. Se lembra disso? Vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 11. Leia o versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande epitomia. Na Septuaginta diz isso. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram, quem nos dará carne a comer? Pare um pouquinho. Quem foi que desejou isso? Foi o povo de Israel? Foi o povo de Israel? Não. Quem foi? O vulgo, o populacho. Quem ainda trazia o resto do Egito, que estava no meio do povo, mas não era povo. Veja que coisa interessante. É como dizendo na linguagem do Novo Testamento, os carnais do povo de Israel fizeram o quê? Sentiram grande desejo. Ou seja, aqueles que ainda não tinham assimilado a natureza do povo de Israel, de santidade, de reino, de sacerdotes, eles agora estavam como? Eles estavam tendo concupiscência. E a concupiscência deles veio por algo natural, por uma necessidade natural de comer carne. Mas o desejo errado, até pelo natural, ele é pecado. Ele gera concupiscência, se torna concupiscência. E aí os filhos de Israel tornaram a chorar. Veja, a concupiscência contamina. Preste atenção nisso. A concupiscência, uma vez instalada no meio de um casamento, no meio de uma família, contamina os demais, adoece os demais, enfraquece os demais. Versículo 5, eles disseram, lembramo-nos, diga comigo, lembrança, dos peixes que havia no Egito. Veja a ilusão que Paulo disse, o pecado desperta a concupiscência e me enganou e depois me matou. Se lembra disso? Veja aqui, o engano, comíamos de quê? Desculpe, irmãos, quem estiver lendo, repita. Comíamos o quê? De graça. O povo comia de graça. Por que o povo não comia de graça? Porque era escravo. Percebe? Nós não somos mais servos do pecado. Mas o pecado gera essa ilusão que você tinha de graça. Comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão, meu Deus, este maná diante dos nossos olhos. Chamaram as coisas de Deus de coisa nenhuma. Percebeu? O que o desejo do pecado faz com a gente? Faz com que a gente despreze aquilo que Deus nos tem dado. Minimize, desvalorize e diga assim, esse desejo é mais forte, vale mais agora do que tudo o que Deus tem feito na minha vida. Do que tudo que Deus fez na minha vida. Veja como o pecado desperta o desejo, a concupiscência, ao ponto da gente esquecer o valor que tem o maná, para desejar o que o Egito tem. Esta semana eu conversava com alguém e essa pessoa chorando dizia, pastor, como é que eu perdi? Eu não sabia que aquilo valia tanto para mim e eu perdi porque nós somos assim. A gente nessa condição humana, o pecado desperta a concupiscência e a gente não percebe que está perdendo, a vida está passando e a gente perdendo tempo com os desejos
da concupiscência despertados pelo pecado, e o que Deus dá, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, a graça, a unção de Deus, é coisa nenhuma, ao ponto de trocar. Versículo 10, perceba, o desejo por carne, o apetite desordenado fez o povo rejeitar o maná. E por isso Deus enterrou o povo. Veja que diz o versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Perceba. O povo foi contaminado pela concupiscência, despertada pela lembrança do passado. E agora eles, despertados nisso, contaminou. Cada família chorava. Agora veja o versículo de número 31. Famílias inteiras foram enterradas por causa da concupiscência, do desejo pelo Egito, que é um símbolo do mundo. O que é que diz aí? Então soprou um vento do Senhor e trouxe o quê? Codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, porque, pare um pouquinho, concupiscência é assim, você não para, e Deus sabe que não vai parar. Há pessoas que caem na concupiscência e dizem, por que Deus não me freou? Porque você não deixou. Você não permitiu, Deus está falando. Deus está dizendo. Deus está dizendo, cuidado, tira esse pensamento, tira o teu pé daí. Mas a concupiscência, quando o pecado domina, a pessoa não para. É de dia, de noite, de manhã, de dia, de noite, de manhã. Veja que é um padrão que o pecado condiciona a gente aquilo. Vicia a gente naquilo, se a gente não tiver cuidado e ficar debaixo da nuvem de Deus. Versículo 33, quando a carne estava entre os dentes, aí cai em si, né? Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chama como? Sabe o que quer dizer isso? Sepulcro da concupiscência. Porquanto ali enterraram o povo que teve desejo, que teve a concupiscência. Uma geração inteira, famílias inteiras, foram enterradas por não dar o devido valor às coisas de Deus. Por causa do desejo, por causa da concupiscência. Esta tarde, quando eu meditava, não é? Para poder falar, me veio um pensamento, creio que de Deus. Quantas famílias, quantas pessoas que estão enterrando o seu futuro, os sonhos, o chamado, seu casamento, seus filhos, por causa dos prazeres e dos desejos deste mundo. Pais que têm filhos pequenos até, e que estão na excelente oportunidade de ensinar a eles, de formá-los, para que quando se tornem adolescentes, eles possam não ser servos do pecado. Mas esse pai, essa mãe não faz isso. Por quê? Porque há um comichão por dentro, há uma coceira,
Há uma coisa dentro deles que diz assim: para que eu vou levá-los para a escola dominical? Eu vou aproveitar a vida, eu vou. E com quem Deus estiver falando, não precisa dar exemplo. Que o Espírito Santo, a palavra de Deus é viva e ela vai se aplicando a cada um de nós. A quantidade de pais que a gente trata, que os filhos dizem assim: meu pai está fazendo tudo diferente do que ele me ensinou. Minha mãe. Filhos que descobrem seus pais impuros na internet. E tantas outras coisas que o Espírito deve estar aplicando agora. Enterrando. Lá na frente vão sacudir o jugo da carne. Mas quando sacudir o jugo da carne, o estrago vai estar feito. Muitos filhos que poderiam ser já não serão. E se perderá uma geração de filhos, uma geração de casa. E a sua consciência trará o custo da concupiscência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que estamos desistindo de algo de Deus por causa dos nossos desejos? Eu vou repetir. Será que estamos desistindo de algo de Deus, como o povo de Israel fez aqui do maná, por causa do que a gente está desejoso? Pense nisto. É um risco muito alto para a sua vida e sua família. Você está colocando tudo em risco por causa de um desejo concupiscente. Você pode estar enterrando a sua família, sua vida, seu chamado, quando o desejo deste mundo governa a sua vida. O que é que você está fazendo com sua reputação? Por causa da concupiscência, por causa do mau desejo. Deus está tratando esta noite conosco. Para onde está nos levando os nossos desejos? Para mais perto do mundo ou mais perto de Deus? Para que nossos desejos não sejam escravos do pecado, nosso desejo deve estar alinhado com a bênção de Deus. Eu vou repetir. Para que nossos desejos estejam afastados, longe do pecado, nossos desejos, para não ser concupiscente, tem que estar alinhado com a bênção de Deus. Nosso desejo deve se inclinar sempre para onde está a bênção de Deus. Senão ele vai ser concupiscência. E o Espírito Santo pergunta a mim e a você: o teu desejo está inclinado para onde está a minha bênção? Ou está a minha maldição? Qual o desejo que você tem sentido ultimamente? Abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 12. Versículo 12. E vos alegrareis. Vamos dizer alegrar, não é? Um pouquinho mais forte. E vos perante o Senhor vosso, vós, vossos filhos e vossas filhas. Agora veja o versículo 15. Porém, conforme a todo, diga todo, o desejo da tua alma. Pare um pouquinho. Aqui é epitomia, desejo forte. Então veja, isso da tradução da Septuaginta. Então veja, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas
portas. Agora dizendo o quê? Segundo a bênção do Senhor teu Deus. Sabe o que Deus está dizendo ao povo? Fiquem à vontade, desejem, comam, mas comam segundo a minha bênção. Deseje conforme a minha bênção. De acordo, estabelecendo comunhão. Deus está dizendo para o povo, por causa da comida, se lembram de número 11? Por causa da comida, não percam a comunhão com a minha bênção. Por causa do desejo da vossa alma, não perca a comunhão da minha bênção. Se você tiver um desejo que não estiver em comunhão com a minha bênção, peça para mim que eu tiro ele de você. Mas não perca a conexão segundo a minha bênção, diz o Senhor. Quer casar, minha filha, segundo a minha bênção? Quer casar, meu filho, segundo a minha bênção? Quer ter filhos, casal, segundo a minha bênção? Ou quer crescer na empresa, segundo a minha bênção? Nenhum desejo que nos faz abrir mão da bênção de Deus vale a pena. Ele nos enterra, ele é enganoso, ele nos mata no final. Mas o segredo para o desejo é segundo a bênção de Deus. Versículo 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer, está com vontade, conforme a todo o desejo da tua alma, comerás. Agora veja o versículo 21. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, então mata das tuas vacas e das tuas ovelhas, não mata do que é dos outros, que aí é cobiça, que o Senhor se tiver dado, como te tenho ordenado. Diga comigo, como te tenho ordenado. E comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua. Então há duas coisas, há dois princípios espirituais. Faça o que está no seu coração, mas não abra mão da minha bênção e do que eu te ordenei. Aleluia. A bênção de Deus está onde seu desejo está se inclinando. Diga comigo bem forte, onde estiver a bênção de Deus, posso colocar todo o desejo da minha alma. Oh, aleluia. A hora passou, mas eu quero ver se destes 10 minutos finais, nós falamos a respeito de 7 princípios. O que fazer para que nosso desejo não se torne concupiscência? Glória a Deus. Isaías 26. Primeiro princípio. Preste atenção onde está dirigido o desejo da sua alma. Dá para repetir comigo? Preste atenção onde está dirigido o desejo da sua alma. Senhor, como é que eu posso saber se eu estou caminhando para o pecado no meu desejo ou eu estou ainda contigo? Olhe para onde você tem ocupado mais tempo. Olhando a TV, a internet, o celular, a conversa e o seu pensamento. Isaías 26. Onde você gasta a sua noite, aí está o teu desejo. Isaías capítulo 26. Onde você gasta seu tempo livre, aí está o seu desejo. Isaías 26, o que é que diz aí no versículo de número 7? Vamos rapidinho porque a hora passa. O caminho do justo é todo, tu retamente pesas o andar do justo. Meu Deus.
Agora veja o versículo 8. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te espero. Diga forte, leia forte, a galeria também. No teu nome e na tua lembrança está o quê? O desejo da nossa alma. Com minha alma, veja o que é quando um desejo não é concupiscência. Te desejo de noite. Com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores da minha casa, os moradores do mundo, vão aprender retidão. Aleluia. E o que é que vai haver em vez de morte e engano? O que é que vai haver? Versículo 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Segundo princípio, declare todo o seu desejo diante de Deus. Vou repetir. Declare todo o seu desejo diante de Deus. Com Deus não tem esse negócio de, eita, eu estou com vergonha de dizer isso a Deus, porque Ele já sabe, Ele já viu. Antes que me viesse à boca qualquer palavra, eis, ó Senhor, que tudo conheces. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não importa qual seja o desejo, conte ele para Deus. É assim que começa o livramento na tua vida de pecar. Senhor, estou tentado. Senhor, tu estás vendo os pensamentos. O pecado quer despertar concupiscência. Conte para Deus. Salmo 38, versículo 9. Salmo 38 e 9. Vá rapidinho que a hora passa. Senhor, aqui Senhor não é Jeová. Aqui Senhor é Adonai. Vamos ler primeiro. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Aleluia. Se lembra que nós dissemos, nós éramos escravos do... Quem era o nosso Senhor? Quem era o nosso Senhor? O pecado. Agora não, o salmista diz assim, Senhor soberano, Adonai, Senhor dos senhores, supervisor da minha mente e da minha alma, aquele que tem autoridade sobre o outro, marido da minha alma, aquele que tem o mando da minha alma, aquele que governa a minha alma, aquele que tem poder e autoridade sobre a minha alma. Oh, Adonai, Renei, Manai, Shui, Decanta, Labas. Adonai, Adonai, Adonai. Diante de ti, da tua face, está o meu desejo mau, está o meu desejo bom. E tu escutas o meu suspiro, a minha lamentação no teu oculto. Se você está percebendo que o seu desejo lhe está levando ao pecado, entre na presença de Deus e declare o seu desejo diante de Deus. Não importa o momento que você estiver vivendo. Não importa o sentimento que você tiver, deseje em Deus. Sabe por quê? Porque quando nós desejamos em Deus, quando pedimos a Ele, já pensou alguém pedir uma concupiscência a Deus? Não tem jeito. Então a melhor coisa é ir a Deus. Jó, veja Jó capítulo 6, versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Quem tem atualizado é pedido. Olhe, o segredo é esse. Como é que, Senhor, eu me liberto da concupiscência? Entre na presença de Deus e conte para Deus. E quanto mais tempo você contar para Deus, mais você vai esvaziar o seu tanque do álcool de Satanás e botar a gasolina do céu. Quem dera
que se cumprisse o meu e que o mundo me desse o que espero. E que o mundo me desse o que espero. E que o mundo me desse o que espero. De quem você está esperando alguma coisa? Tem gente que é refém no trabalho, refém na empresa, refém do marido não crente, refém da esposa não crente, refém do pai não crente, na desobediência a Deus. Por quê? Porque quer alcançar o que espera. Quem vai te dar o que tu esperas é Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus, não sai do lugar. Aleluia. Quando o nosso desejo se torna oração, essa frase dá para dizer todo mundo. Diga comigo, quando o meu desejo se torna oração, a concupiscência é vencida. Oh, aleluia. 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 Terceiro princípio. Sim, Deus é quem cumpre o desejo e atende a súplica dos teus lábios. Diga amém por isso. Salmo 21. Versículo 2. Cumpriste, Senhor, o desejo do seu coração, o anseio, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Terceiro princípio. Deleite-se em Deus e não no mundo. Uma pessoa que fica à noite até tarde se deleitando na televisão, essa pessoa está se deleitando em Deus? Uma pessoa que toma mais tempo na internet do que na oração, está se deleitando em Deus? Não. Abra a Bíblia, Salmo 37. Como está o seu tempo de oração? Talvez seja por isso que você está sem vencer a concupiscência. Salmo 37, 4. Este salmo não dá tempo, mas escute. Este salmo começa com uma concupiscência. Já percebeu? Veja que diz aí o versículo 1. Não tenhas inveja. Inveja é obra da carne, concupiscência da carne. Mas veja o que diz o versículo 4. Em vez de ter inveja, em vez de ter concupiscência, o que é que você deve fazer e eu? Deleita-te. Oh glória. Aprecia. Delicia. Aproveita o Senhor. Ei, e Ele te concederá. É Ele que vai te dar e não o mundo, querido. Os desejos. Percebeu? Artigo definido no plural. Deus sabe cada um do desejo. Vai dizer, eu vou dar esse, vou dar esse, vou dar esse, vou dar esse. Aquele também. E aquele do filho também. E a da filha também. E a do neto também. E a do trabalho também. E a da empresa também. Eu vou dar. Porque ela me aprecia. Ele me aprecia. O desejo dele está em mim. Aleluia. Cada um deles. Oh, aleluia. Não espere do mundo o que você deseja. Porque tudo que há no mundo não é do Pai, mas espere de Deus. Deus fará que apareça o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, 5. Veja que diz aí, ó. Rola para Deus. Gira para Deus. Vira para Deus o teu caminho. Você entendeu? É assim, ó. Desejo mal. Aí Deus está dizendo, gira ele para Deus. Entrega ele para Deus. Confia nele. E ele vai fazer. Vai executar. Vai levar a cabo o teu desejo. Vai cumprir o teu desejo. Vira ele para Deus. Vira ele para Deus. Deus está dizendo esta noite, desliga a televisão e vira para Deus. Desliga mesmo, se possível tira ela da tua casa.
Arranca, desliga, passa meses sem olhar. Vira para Deus, vira para Deus, vira para Deus, vira para Deus. E Ele vai fazer o que deseja o teu coração. Nós não precisamos do mundo para cumprir os desejos, nós precisamos de Deus. Salmo 118 e versículo 7, não vai dar para ler. Quarto princípio, tema, respeite e honre a Deus em todas as circunstâncias, e Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Salmo 145, se a gente praticar estes princípios, a concupiscência será esvaziada. Diga amém por isso. 145 e 18, o que é que diz? Talvez você entrou esta noite dizendo: Senhor, não sei o que fazer mais para vencer esta tentação. Deus está te dando os passos. Diga amém. 145 e 18, perto, próximo, muito estreito, fechado com Ele, muito chegado e presente, está o Senhor de todos. Não é de alguns não, de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em sinceridade. Ele vai fazer, Ele vai executar o desejo daqueles que o adoram, que o reverenciam e que o respeitam. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Quanto mais você respeita a Deus na sua cama, no seu quarto, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, mais desejo Deus cumpre da tua e da minha vida. Quanto mais honramos a Deus, menos concupiscência teremos. E para terminar, que a hora foi embora e eu não quero passar deste tempo, Salmo 73 e 25, quinto princípio, deseje a Deus mais do que todas as pessoas que você mais ama. Se você conseguir isso, se eu conseguir isso, nós vamos vencer a concupiscência. Aleluia. Salmo 73 e 25, o que é que diz aí? Quem tenho eu no céu senão e na terra? Esse versículo aqui está falando com quem não consegue deixar a TV. Não consegue deixar, sabe? Não consegue orar de noite. Está dentro de um vício de pecado. Na terra não há quem eu deseje além de ti. Diga amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que nós possamos voltar o nosso desejo diante da face do Senhor.